Durante esse carnaval eu fiquei em casa estudando, procurando aprender um pouco mais, entender algumas coisas. Por quê? Primeiro que eu tinha acabado de chegar de viagem e outra que eu estava afim de ficar em casa também. Sem falar na falta de grana que é esse início de ano para gente que trabalha com psicoterapia, porque todo mundo sai viajando, né? E aí acontece o seguinte, eu estava pensando aqui sobre planejamento, né? A gente se planeja geralmente para o ano inteiro. Eu faço isso. E, por exemplo, eu não me lembro de quais foram as minhas promessas de 2023 para 2024, o que eu tinha prometido para mim. Eu não me lembro. Você lembra do que você prometeu que ia acontecer ou que ia fazer? É porque é o seguinte, né? Quando a gente fala em 12 meses, quando a gente fala em um ano, a gente tem uma ideia de que, pô, esse ano eu vou fazer muita coisa e dá uma ideia de tempo pra gente. E tempo, a gente sabe que não é uma coisa que a gente pode sair aí desperdiçando. A gente precisa dar um certo gás em certo momento. Onde é que eu quero chegar? Que nós, como os brasileiros que somos, e somos muito bons em deixar tudo para a última hora, botar prazo para nós é deixar para a última hora. Se a gente coloca um prazo aí de 12 meses, por exemplo, a gente sempre vê aí no final de ano aquelas super promoções, aqueles últimos 60 dias do ano. Né? Geralmente são as empresas querendo bater as suas metas no final do ano. É assim que funciona. Às vezes você quer produzir tudo de uma vez só e adivinha, não vai dar tempo. Pensando nisso, aí eu dei uma olhada naquele livro de Um Ano em 12 Meses, tô começando a dar uma olhada nele e tô achando interessante a maneira de pensar, que ele fala, por exemplo, sobre que ideias a gente tem aos milhões, falta de ideia não é. Mas botar isso em prática e reduzir o tempo dele seria uma das soluções. Eu interpretei dessa forma. Tem uma frase lá que a gente não consegue fazer uma reputação com ideias, com projeto. A gente faz uma reputação com resultado. E é isso mesmo. E trazer uma ideia aqui de, mesmo que a gente subdivida o ano, né? Mesmo que a gente subdivida o ano em trimestres, né? Pode ser que dê uma falsa sensação de que se a gente não conseguir nesse trimestre, no trimestre que vem a gente vai acabar atingindo as nossas metas. O carnaval acabou agora há pouco, então está na hora da gente fazer um planejamento. Se você é do tipo de pessoa que não faz planejamento, você está à deriva. Inevitavelmente. Eu digo isso não para lhe acusar, mas porque eu já fui exatamente assim, deixava as coisas acontecerem, elas vinham aparecendo e eu tive que mudar isso, né? Tive que dar uma melhorada nisso e fazer alguns planejamentos, e isso está me ajudando bastante. Até por isso eu estou pegando ideias desse livro aqui. Essa sensação de nós termos muito tempo, essa falsa sensação de termos muito tempo, faz com que a gente procrastine, com que a gente deixe as coisas para depois, né? A gente vai deixar as coisas para depois e acaba que isso não funciona. A gente só tem o hoje, é mais ou menos assim, a nossa perspectiva, enquanto mais reduzida for de fazer aquilo que tem que ser feito, melhor vai ser para nós. Então, aí a gente tem que juntar com aquele outro livro, O Poder do Hábito, ou coisa parecida ali, né? Que a gente tem que ter uma consistência naquilo que a gente faz. Porra, Frazão, você estava falando sobre ano, então, a gente fazer consistentemente dentro de um prazo mais curto, entendeu? Que isso vai dar uma sensação que a gente tem menos tempo. E isso provavelmente vai nos ajudar a conseguir mais resultados. Deu para entender? Ajustando as nossas rotinas, dando um prazo mais curto para aquilo que a gente tem que realizar, então acaba que a gente vai acelerar mais o nosso processo. Inevitavelmente. Se a gente tem uma meta clara em nossa mente e sabe o que fazer, então é só fazer. Então por que a gente não faz? Porque a gente tem muito tempo, ou a falsa sensação de muito tempo. Diminuir a quantidade de tempo para você executar certas tarefas vai fazer com que você tenha mais resultados. Isso seja para os seus estudos, para as suas vendas, para o seu planejamento da sua empresa,
Quanto menos tempo você der para ser executadas certas tarefas, mais rápido os colaboradores vão ter que fazer. No seu caso, que é só você, quanto menos tempo você se der para aprender alguma coisa, mais você vai se dedicar àquilo. Pô, Frazão, mas aí como é que eu faço isso então? Se sua meta é aprender, sei lá, 12 coisas no ano, tenta fazer isso em 12 semanas. Uma coisa a cada semana. Você vai ver que seu prazo vai apertar. E para que você faça isso, agora entra na ideia da psicoterapia, nos atendimentos aqui que eu faço, cara, você tem que ter um porquê muito claro disso. Pô, Frazão, você está falando de vários. Os títulos dos livros são bons. Na prática não é bem aquilo que acontece, mas os títulos dos livros são muito bons. Então, o porquê, você tendo um porquê muito claro, você vai conseguir definir as suas rotinas. Com uma rotina bem definida, para saber o que você vai atingir com aquele resultado que você quer, você vai conseguir reduzir bastante o seu tempo com relação ao espaço, né? E quando você conseguir reduzir isso, você vai conseguir mais resultados. Eu acho que fez sentido aí para você, espero que tenha feito sentido. Ganhe tempo fazendo mais em menos tempo. Um abraço. E me siga aí nas redes sociais. Deixa seu like aí que fortalece aqui a nossa amizade.